Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários com vocês, beleza? Eu estou demorando um pouco mais para responder os comentários por conta da correria, não se esqueça, beleza? Mas eu estou me esforçando para fazê-lo. Então, se você acha que o canal é relevante, tem ajudado, se você consegue perceber o nosso esforço aqui, né, para trazer conteúdo reformado de verdade, então aproveita e se inscreve no canal dessa força aí, beleza? E compartilha com todo mundo que você conhece todo o conteúdo aqui. Vamos para o nosso primeiro comentário aqui, tá? O João Batista, ah, muito obrigado por seu comentário, João Batista. Ele comentou no vídeo que eu falei respeito pelo calvinismo, né, um bom vídeo. Ele falou bem assim: Meu nome é João Batista, gostaria de saber o que o pastor Ademir, que admiro e gosto de suas explanações. Muito obrigado, meu irmão, tá? Muito obrigado mesmo. O que o pastor pensa sobre o grande pregador Spurgeon? Ele era calvinista ou não? Olha, muito obrigado pela pergunta. Esse é um assunto, né, aqui no canal já recorrente, né? Então, tem vários vídeos, né, falando sobre isso e acho que os vídeos onde o nome de batistas é mencionado, ou até um vídeo que eu fiz falando sobre batista são reformados, é verdade esse bilhete, são os que têm mais visualização aqui no canal, tá? Então dá pra perceber que tem muitos e muitos e muitos e muitos batistas, não é? E eles respondem com certeza. Mas antes de falar sobre isso de maneira direta, eu quero deixar muito claro, tá? Muito claro para qualquer pessoa aí, certo? Da minha grande admiração por Charles Spurgeon. Ele, na verdade, é o meu batista preferido, né? É claro que tem muitos outros homens de Deus, né? Batistas que são fiéis à pregação e etc. Então são irmãos em Cristo, tá? Nós somos irmãos em Cristo de fato. E isso é o ponto mais importante, eu penso, tá? É o ponto mais importante de todos, certo? Então, eu mesmo fui muito influenciado pela pregação de Charles Spurgeon quando eu comecei a pregar, por exemplo, as doutrinas da graça. Eu me valei muito do sermão de Charles Spurgeon, muito mesmo, tá? E eu fui tão incentivado por ele, tão influenciado, lendo os seus sermões e ficando maravilhado, né, com toda a sua inteligência em expor a palavra de Deus com uma linguagem clara, objetiva, e até bem apologética mesmo, que eu tomei disso, né, muito disso para mim, né? Inclusive, eu já li sermões dele que eram bem compridos e isso também me influenciou, acreditem, né? Ah, eu até tive que diminuir um pouquinho depois, porque realmente eu fazia sermões muito longos. Não é? E era muito, digamos assim, incisivo. Ainda sou um pouquinho, é claro, mas eu realmente esmiuçava bem o assunto num sermão, o que tornava o sermão longo, bastante objetivo, específico, ah, o que é realmente uma coisa boa. Então, sou grato a Deus pela influência que eu recebi de Charles Spurgeon. Grande homem de Deus, sem sombra de dúvidas. No entanto, ele era batista. Tá? Esse é um ponto muito importante. Ele era batista. Se vai se falar que ele era calvinista, é no que diz respeito à soteriologia, por exemplo, né? Então, esse é o ponto aqui, tá? Eu queria então deixar muito claro para os irmãos. A minha opinião a respeito de que batistas são reformados ou não tem nada a ver com se batistas são cristãos ou não. Estou dizendo isso porque há pessoas que ouvem, né? Parece que tem pessoas que se ofendem, porque quando eu falo batistas não são reformados, elas ouvem que batistas não são cristãos, né? Isso é ridículo. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu penso que ser cristão é a coisa mais importante de todas, certo? Essas nomenclaturas que dizem respeito a tradições cristãs estão em segundo plano, ok? Estão em segundo plano, tá? E, ao meu ver, Charles Spurgeon não era reformado, né? Ele era um batista, fiel, monergista. É o que ele era, tá? É assim que eu vejo. Quando eu comecei, né, a pregar os Senhores da Graça, eu também me via como reformado, né? Eu também me via como reformado. Eu pensava que o fato de eu crer no tal dos 5 pontos do calvinismo, e detalhe, né, como a maioria, infelizmente, que diz crer nos 5 pontos do calvinismo, diz crer apenas pelo acróstico, mas nunca leu os cânones de Dort, né, o que é uma coisa meio incoerente, né? Era o meu caso também, né? E como eu observava que no Brasil, nesse contexto, quando eu conheci a fé reformada, conheci, não é, um pouco do calvinismo, ah, meio que isso já era modinha, né? Isso era difundido por... É sério, pode lembrar aí, John Piper, Paul Walsh, até Paulo Júnior aqui no Brasil, e tantos outros, na verdade, eram reputados por reformados, por calvinistas. E eu também me via desse jeito, até que eu conheci a confessionalidade reformada e comecei a estudar a história das igrejas reformadas, como começou, como se desenvolveu, tá? E percebi que, não, peraí. Existe sim uma igreja reformada, tá? Que vem lá do século XVI, ok?
E ela se mantém. Então, se as comunidades ou as pessoas que dizem ser reformados ou calvinistas não estão ligadas a essas comunidades de verdade por sua confessionalidade, então não se trata de igrejas reformadas ou de calvinistas, certo? Então, foi quando eu percebi que eu não era calvinista coisa nenhuma. Eu era apenas um monergista. Eu concordava com a soteriologia calvinista. Se fosse me chamar de calvinista, no caso, fosse hoje com a mentalidade que eu tenho, eu diria, sou calvinista nos 5 pontos. Só. Tá? Sou um monergista calvinista. Nesse sentido, eu creio, eu entendo que Calvino, na soteriologia, estava certo. Ou as igrejas reformadas estão certas na sua soteriologia. E só. Mas não me chamaria de calvinista ou de reformado. Então, entendo o que eu quero dizer, tá? É assim que eu vejo e respeito os irmãos que pensam o contrário. Todo mundo tem direito de pensar o que quiser e ponto. Cada um faz o que acha aí que é certo, né? Eu prefiro realmente me guiar pela própria tradição, tá? Se em nossa tradição não há esse reconhecimento de que batistas são reformados, né? Então eu vou ter que dizer, Spurgeon não era reformado, certo? Como os pastores que são mais famosos hoje no mundo da internet também não são reformados. Os que eu já citei aí, né? São homens de Deus, são homens fiéis em muitos aspectos, como nós reformados são monergistas, mas não são reformados, ok? São apenas, no muito, né? No máximo aí, calvinistas naqueles pontos ali, tá? Vamos para o segundo comentário, então. Ah, esse é o Pedro. Muito obrigado, Pedro, por seu comentário aqui, beleza? Ele comentou no vídeo, mais uma vez, tá vendo? Batistas e batistas. Ele não é honesto um batista, não é mais honesto um batista que não é tradicional simplesmente se chamar de batista particular, muito mais honesto, tá? Esse é o nome real histórico. Uma vez que esse é o nosso termo histórico, sim, a tradição reformada se diferenciou da luterana pela crença na presença espiritual de Cristo na Santa Ceia, doutrinas da graça, no caso de predestinação, e teologia do pacto, mas também sempre acreditou no pé do batismo. Isso é um fato, irmão. Você está sendo honesto demais nessas palavras, tá? Tem irmãos aí que não aguentam, não suportam essa verdade, mas é a verdade, é a verdade. Quando uma vez eu fiz um vídeo atrás que reformados batizam crianças, né? Alguém comentou, isso não é toda a verdade. Não, é toda a verdade sim. É toda a verdade. A rejeição do pé do batismo é um desvio da fé reformada, tá? Se quem tá assistindo o vídeo gosta ou não disso, desculpa, mas é a verdade. É simples, pô. É só entender e aceitar, tá? Porque é a verdade, certo? É a verdade, ponto. Tá? Não adianta criar uma história paralela. Essa é a verdade, ok? Então, cadê? Cadê? Apenas recentemente que batistas vieram tentar se identificar com a tradição reformada, apenas por crerem nas doutrinas da graça. Mas não é uma posição honesta. Também acho que não. Visto que essa é uma parte muito pequena do que é ser reformado. Pois é. Até mesmo teologia pactual daqueles que aceitam a Confissão de Fé de Londres é diferente da posição reformada. É o que eu tenho dito aqui no canal muitas vezes, né? Mas nós batistas também somos reformados. Aí alguém vai, mas aí vocês também só consideram o mais fino de Westminster. Não, é claro que não. As igrejas reformadas são muito mais antigas do que o Westminster. Tá? Então, eu acho que a turma aqui que conheceu calvinismo, né, no Brasil, né, pela internet ou qualquer outro meio aí, tem que parar para pensar um pouquinho, tá? Que as igrejas reformadas não começaram em Westminster, não, tá? Nem na Escócia, na Inglaterra, não, ok? As igrejas reformadas começaram muito antes, ok? Então você tem que olhar lá para Zwinglio, depois você olhar para Calvino, para você encontrar uma forma realmente, né? Olhar para Calvino, certo? E observar como que as igrejas. Isso é tão óbvio, na verdade, né? Você tem Calvino organizando as igrejas reformadas. Não é? O modelo de Genebra, organizado por Calvino, vai para a Holanda e inspira também em outros lugares, como, por exemplo, o próprio John Knox, que leva isso para a Escócia. Ou seja, a coisa é mais antiga, né? Então, o mais fim de Westminster. Não tem nada a ver com Westminster, não. Westminster é depois. É depois, ok? O ponto central é compreender que vem lá de Genebra, tá?
E de lá até o Westminster nesse sentido, as igrejas reformadas têm uma teologia da aliança, não é, que aplica com certeza o batismo nas crianças, nos filhos dos crentes, certo? Então, dizer que tem uma teologia pactual, nós somos pactuais também, nós somos, né, da teologia da aliança. Sim, daí? Já falei algumas vezes que as tradições mais antigas da igreja são todas pactuais também. Os católicos romanos são pactuais, os ortodoxos são pactuais, os luteranos são pactuais, os anglicanos são pactuais. Todos eles têm a teologia da aliança, tá? E por conta de todos eles batizam crianças. Mas mesmo assim, isso quer dizer que a teologia da aliança deles é reformada? Não. Existe a teologia da aliança reformada. E o que vem depois é uma teologia pactual batista, não reformada, tá? Então vamos ser um pouco mais honestos, né, nessas afirmativas aí, porque ficar afirmando que é a mesma coisa é desonestidade. E o pior, né? Tratar, por exemplo, a rejeição do pé do batismo como sendo uma coisa pequena, é, sei lá, ou a pessoa quer ser desonesta com relação a isso, ou ela não entende de jeito nenhum as implicações de você tirar isso, essa prática, não é? E romper com essa teologia das igrejas reformadas. Há uma razão para isso, tá? Há uma, há um desenvolvimento teológico robusto a respeito disso, certo? Eu estou me concentrando agora, em algumas outras aulas sobre escatologia, claro, né, de uma maneira bem mais leve, por conta que eu estou fazendo aula para a comunidade, né, para a igreja. Mas assim que terminar essa playlist, né? Eu vou me concentrar no batismo cristão reformado, tá? E aí eu vou fazer podcast. Até lá eu espero em Deus ter conseguido comprar os materiais necessários para o podcast, porque eu quero promover, não é? Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas lives, podcasts com pastores reformados mesmo, para falarmos sobre isso. E eu vou pegar todos os questionamentos que batistas fazem aqui e vou jogar à mesa, né? Para que os pastores reformados deem uma resposta. Todos eles, né? Eu farei vídeos assim, eu trarei artigos, estudos a respeito do assunto, não é? Mas também farei bate-papos com pastores reformados para falar sobre isso, não é? Inclusive, eu vou pegar realmente livros aí que batistas realmente usam para dizer, tá vendo aí, refutamos vocês, né? Blá 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 de sempre. Eu vou pegar esses livros e quero realmente, com esses pastores, refutar esses livros, certo? Para ficar bastante claro, tá? Para ficar bastante claro, ok? Vamos prosseguir aqui. O Eloy Oliveira, ele falou bem assim: o problema da presbiteriana é batizar crianças, não batizar por imersão e não concordo com o calvinismo. Peraí. Ai, ai, que caminho foi esse? Ô, Eloy, muito obrigado por seu comentário, tá? Certo? Muito obrigado mesmo, valeu. Mas, né, tá certo. Eu vou respeitar a sua opinião. Não tem nem o que dizer com relação a isso. Né? Eu só posso dizer o seguinte, que você não sabe o que é uma igreja presbiteriana ou calvinista reformada. Você não entende o porquê batizamos crianças. E você não entende o que é calvinismo. É só isso. Se você quiser permanecer na sua ignorância, aproveite, né? Ser ignorante também é grátis, beleza? Mas se você quiser sair da ignorância, romper esses limites, então eu também te convido para uma solução de graça, olha só. Aproveita o canal, vai na aba playlists e você procura lá, não é? Algumas playlists que são cursos nas confissões reformadas, tá? Então tem lá, curso na confissão belga, curso no Catecismo de Heidelberg, curso nos cânones de Dort, curso na confissão de fé da Guanabara, curso de oração reformada. Aproveita, cara. Aproveita, tem muito conteúdo para você aprender e quem sabe, né, uma vez entendendo de fato o que é uma igreja reformada ou presbiteriana ou calvinista, não é? E entendendo também a razão do porquê batizamos crianças, você mude de opinião. Ou não. Né? Eu não sou responsável por convencer ninguém. Só coloco o que realmente é a fé reformada aqui no canal, beleza? Mas valeu, muito obrigado assim pelo seu comentário. Falou. Vamos para o último comentário então, para encerrarmos esse vídeo que já está um pouco comprido, 14 minutos. O Felipe Danilo, ele faz uma pergunta bem interessante aqui, não é? Que é uma pergunta bem lógica e é ótima para poder finalizar o vídeo, tá? Boa tarde, tenho uma dúvida. A Igreja Batista é contra o batismo infantil. Isso é um distintivo deles, né? E a Igreja Reformada é a favor do batismo infantil. Sim, esse é um distintivo nosso, desde o século XVI, tá? Então, como existe a Igreja Batista Reformada? Essa é a pergunta, meu amigo.
de ouro, tá? É a pergunta de quem quer ser um milionário, certo? Realmente, quando pensamos, não é, de maneira lógica, analisando as tradições, que são sim bem distintas, não é, em muitos aspectos, essa pergunta faz todo sentido. Tá? Como que a igreja batista, que os batistas que rejeitam o pedobatismo, não é? Ou os reformados que creem no pedobatismo desde o século XVI, como que essa união, não é possível ao ponto de haver uma igreja que seja batista e reformada? Isso, com todo respeito aos irmãos batistas, e Felipe, muito obrigado por sua pergunta. Perfeita, perfeita. É claro que muitos desses irmãos não vão aceitar a resposta, não vão respeitar, não vão aceitar a lógica da sua pergunta, mas a lógica está perfeita. Realmente é incoerente isso, tá? Mas é aquela coisa, né? Cada um sabe o que faz. Se os irmãos querem continuar se vendo assim, quem somos nós para impedi-los, não é verdade? Se a incoerência é normal em nosso contexto, fazer o quê? Resta a nós deixarmos perguntas assim, não é? E mesmo que não sejam bem aceitas, mas que elas permaneçam, tá? Elas permaneçam. Então, muito obrigado mais uma vez por sua pergunta. Pessoal, valeu mesmo por acompanhar o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não se sintam ofendidos se vocês forem batistas. Espero que tenham entendido o meu propósito com esse vídeo, tá? Se entenderam, então deem o joinha, se inscrevam no canal se não forem inscritos, acompanhem mais o conteúdo, compartilhem com todo mundo que vocês conhecem. Se vocês não entenderam ou não gostaram, e não concordam, vocês podem ficar aqui ainda, fiquem à vontade, ou vocês têm a liberdade para procurar um outro canal, tá? E aí eu recomendo o canal do Pastor Marcos Paixão, né? Para quem quer ser batista e ser batista particular, confessional, o canal do Pastor Marcos Paixão, tá? Vou discordar dele até o fim com relação a isso, porque ele também chama de batista reformado, até o fim, mas eu acho que talvez seja um canal mais indicado para quem quer manter esse nome, ainda que, como eu já tenha dito, é incoerente. Mas tudo bem, certo? Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Ah, detalhe, né? Lembrando de tudo aquilo que eu falei sobre os futuros podcasts, especialmente sobre esse assunto do batismo, se você que está acompanhando o canal agora, entende que o canal é relevante, é importante, tem feito um bom trabalho, eu quero desafiar você e convidá-lo a participar de um projeto que é para montar um podcast aqui no canal, tá? Para isso, eu vou precisar de alguns materiais que eu não tenho, né? Porque falta o tutu. Então, se eu tiver a ajuda de vocês, seria muito melhor, tá? Então, logo aqui na descrição, você vai encontrar uma lista de itens, de equipamentos para um podcast, todos baratos, Então, vai ser um pod pobre mesmo, tá? A gente dá um jeito, né? Coloca efeito, tenta deixar a coisa bonita e com qualidade, baixo custo, beleza? Custo-benefício. Então está a lista aqui abaixo na descrição, tá? Se você achar que quer ajudar, pode comprar um desses materiais e enviar para mim, ou então fazer um Pix, de repente, uma oferta aí para ajudar, beleza? Vou ficar muito grato, tá? Pelo apoio de vocês, certo? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.